Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, internautas, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Etnos Documentários. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020, o nosso convidado de honra para falar-nos sobre o desafio do pastorado na pandemia em Francisco Beltrão é o meu amigo, pastor Hortêncio Cardoso. Ele é o líder da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico em Francisco Beltrão, a linda cidade em nosso estado do Paraná. Ele também é o terceiro secretário da mesa diretora da Convenção do Estado dos Ministros Evangélicos do Ministério de Madureira, no Paraná. Meu querido pastor Hortêncio Cardoso, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentários e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, pastor, pela oportunidade que o senhor me oferece de estar participando dessa live com a sua pessoa, nosso grande pastor Éder. Deus abençoe, pastor. Amém, pastor Hortêncio. É uma honra tê-lo aqui conosco. Pastor Hortêncio, queridos internautas, é um amigo que aprendemos a amá-lo. Já estive cooperando com ele em Francisco Beltrão. Fomos muito bem recebidos. Por sinal, é um anfitrião de mão cheia. Lá tem a cuca, tem o chimarrão, tem o churrasco e tem também o evangelho anunciando Jesus para toda aquela região do nosso lindo estado do Paraná. Já está entrando aqui os irmãos. A Claudete Santos está mandando a paz do Senhor à minha pessoa e ao pastor Hortêncio. Deus abençoe a todos que estão ligadinhos aí nesta live. Deus abençoe o Lucas, a missionária Leila e a todos que estão conectados aí, em nome de Jesus. Leila Martins dos Santos está mandando aqui a paz do Senhor. Os internautas, fiquem à vontade para deixar o like, curtir, comentar, partilhar a live. Nós vamos conversar com o pastor Hortêncio sobre esse tema, que é um tema muito atual, é o tema do momento, é o que está agora acontecendo no planeta, a questão da pandemia, o coronavírus. E o pastor Hortêncio, como é um pastor muito experiente, ele vai nos ajudar a refletir, a pensar como que o pastor vai vencer o desafio do seu ministério pastoral nesse contexto de pandemia. Ele vai falar da sua experiência lá onde ele preside o campo de Francisco Beltrão pelo Ministério de Madureira. E, queridos internautas, nós então vamos agora lançar ao nosso convidado de honra, pastor Hortêncio Cardoso, a primeira pergunta. E eu queria dizer ao senhor, pastor Hortêncio, que é uma bênção tê-lo aqui. Trago para o senhor a saudação do meu pastor presidente, pastor doutor Davi Secundo de Souza, e do Campo do Cajuru, onde ele preside e onde eu estou atualmente servindo a Deus. Tem também aqui um cumprimento, pastor Hortêncio, da Assembleia de Deus de Madureira, em Ubiratã. Deus abençoe os irmãos de Madureira, de Ubiratã. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Hortêncio, como que se deu a sua conversão? Como é que Jesus salvou o Senhor? Como é que foi esse negócio aí da sua salvação em Cristo Jesus? Eu quero cumprimentar os internautas, irmãos que estão, nosso presidente, pastor Davi, e a todos, e dizer ao pastor Éder que é um grande prazer a gente estar falando com você nessa noite, nesse momento tão importante para a gente, e dar um pouquinho da parcela de contribuição para que a obra de Deus seja abençoada. Pastor William, a minha conversão foi muito interessante. Foi o seguinte, eu estava trabalhando e um cidadão que servia a Deus, ele foi na minha casa com a minha família e pregou para a minha esposa, né? E ela
Quando eu cheguei em casa, ela transmitiu a pregação que ele fez para ela. E ele disse para ela assim: olha, o seu marido não fuma, não bebe, não joga, então ele já é de Deus. Mas falta uma coisa para ele tem que aceitar Jesus como Salvador. E isso me tocou muito forte, pastor. Quando ela me transmitiu essa mensagem, né? Tocou no fundo do meu coração, eu falei, então, se é isso que falta, eu vou aceitar Jesus, vou procurar a igreja, vou aceitar Jesus. E naquela mesma semana, procurei a igreja. E foi um negócio assim tão bonito, sabe, pastor? Que os irmãos estavam fazendo um culto no ar livre, numa esquina perto da minha casa. E eu ouvia a pregação, e eu chamei a minha esposa e falei, vamos lá, eu tenho que assistir o culto, eu vou aceitar Jesus. Quando chegamos pertinho do culto, encerrou, deu a oração final, perdi a oportunidade aquele domingo. Mas quando eles terminaram o trabalho, eles falaram, olha, irmão, quem quiser ir no culto, terça-feira nós temos o culto de oração, e aqui no nosso orfanato, nós temos um orfanato aqui pertinho, e então todos estão convidados para o culto. E eu não vi a hora de chegar essa terça-feira para mim poder ir lá aceitar Jesus. Aí cheguei na terça-feira no culto de oração, aí não achava a porta para entrar, porque a porta era pelos fundos. De repente, um irmão de saudosa memória, João Gomes, chegou e disse, não, é por aqui, a porta me levou. Quando eu entrei na igreja, era um orfanato de crianças, aquele barulhão que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Pessoas falando uma língua que eu ainda não entendia. E aquilo foi me tocando cada vez mais, né? E, de repente, o dirigente levantou, cantou o hino, deu a palavra e fez o convite. Nós aceitamos Jesus em 4 pessoas, que foi comigo. Pela graça de Deus, já tem pessoas. O que me levou já está na glória. A minha esposa, ela também já está na glória, né? Ela sofreu uma enfermidade, já hoje está na glória. E Deus, então, trabalhou dessa forma no meu ministério, na minha conversão. E aí, pastor, eu vim para a igreja e comecei a dar trabalho na igreja, viu? Porque eu queria conhecer as coisas de Deus. Eu tinha uma sede de conhecer as coisas de Deus. E eu já comecei a falar para os irmãos, olha, eu quero aprender alguma coisa. E outra coisa, esse negócio que fala aí, uma coisa que eu não entendo, que era línguas estranhas, né? E eu comecei a perguntar para eles. E eu falei, não, então eu também quero ser batizado. E ele falou, não venha para a igreja, tem que aprender a palavra. E daí depois o irmão vai descer as águas do batismo, mas vai buscar o batismo com o Espírito Santo desde agora. E foi o que aconteceu, irmão. E eu orava e Jesus batizava os outros com o Espírito Santo, não batizava eu. E eu já estava nervoso. Mas foi um dia assim, irmão, eu fui numa vigília, e quando eu cheguei na vigília, deu muita chuva. Não deu a vigília. Aí eu fiquei naquela luta, sabe? Não dormi direito à noite. Eu falei assim, vou ter que voltar para casa sem receber o batismo. Eu queria tanto o batismo. Daí um irmão, de saudosa memória, também ele disse, não, Mortes, nós vamos para a igreja agora. E vamos orar. Era um dia de muita chuva, sabe? Nós fomos orar, Jesus vai batizar o irmão com o Espírito Santo. E fomos para a igreja e começamos na batalha. Orando a Deus, buscando a Deus. Quando foi o momento, Jesus me visitou e me batizou com o Espírito Santo. Aí veio aquela dúvida, né? Que sempre vem uma dúvida no coração do crente. Aí veio aquela dúvida, mas será que eu recebi meu batismo? Eu falei em uma língua diferente. Aí Deus usou um vaso que era a confirmação daquilo que ele está pedindo, o batismo com o Espírito Santo. E aí, pastor, você passa 40 e poucos anos e o Senhor tem me dado essa grande vitória na minha vida. Pude já loguinho ser cooperador, fui
subindo de cargo, Deus foi me abençoando, né? Porque a gente buscou a uma oportunidade de servir ao Senhor melhor. Então, Deus nos deu vitórias grandes na nossa vida. É isso aí, pastor. Entrando agora em contato conosco, a diaconisa Vera Zacarioski, cumprimentando e dizendo: paz do Senhor, servos ungidos. Deus abençoe a irmã Vera Zacarioski, que trabalha conosco na diaconia aqui do Jardim Planalto, onde servimos a Deus como pastor, e ela também lidera o trabalho de Círculo de Oração Mocidade. Pastor Hortêncio, ouvimos a sua conversão e o batismo com o Espírito Santo. Sim. Como é que foi a sua chamada para o pastorado? Então, pastor, o Ed William, foi assim. Quando eu vim para a igreja, que aceitei Jesus, comecei a dar meus primeiros passos, nasceu no meu coração o desejo de ser um obreiro, né? E aí a gente fui trabalhando, eu fui lutando. Eu fui um obreiro, pastor, que sempre lutei pelo melhor para a minha vida espiritual. Ter sempre um contato com Deus, ter aquela alegria que o cristão precisa ter. E eu aí fui buscando e Deus foi preparando, pela misericórdia do Senhor, aqui em Francisco Beltrão, eu me converti aqui, fui o primeiro obreiro que saí para o campo de trabalho, né? Pela fé, fui ao campo e comecei, não olhando para salário, para nada, eu queria fazer a obra de Deus. E abri trabalhos para o campo aqui de Francisco Beltrão, e a gente foi indo, e Deus foi agraciando aí até chegar ao pastorado, né? E hoje faz 25 anos, que pela misericórdia do Senhor, que eu sou pastor da Assembleia de Deus de Madureira, onde Jesus me selou com essa bênção. Queridos internautas, estamos recebendo com muita alegria o meu amigo, pastor Hortêncio Cardoso, que lidera o lindo campo eclesiástico da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Francisco Beltrão. Francisco Beltrão é a cidade do nosso estado abençoado do Paraná. Pastor Hortêncio também, como disse na introdução, ele está trabalhando na Convenção do Estado e é o terceiro secretário da mesa diretora, e ele vai nos ajudar a pensar sobre os desafios do pastorado na pandemia, especialmente na região onde ele exerce o ministério, que é Francisco Beltrão e toda aquela região. Pastor Hortêncio, fale um pouquinho para nós quais foram as igrejas que o senhor pastoreou antes da sua chegada, antes da sua posse, para assumir a igreja de Francisco Beltrão. Pastor Williams, foi assim. Eu estava atendendo a igreja de Realeza pela segunda vez, porque foi um trabalho que eu abri pela misericórdia de Deus, Realeza, construímos, depois viemos para a sede, ajudar na sede, e depois que eu estava um tempo aqui na sede, Francisco Beltrão, no período pastorado do pastor Jorge Bruno, então eu disse para o pastor Jorge Bruno: pastor Jorge, eu gostaria de sair um pouco do campo e trabalhar em outro campo, para a gente ter um conhecimento maior do nosso ministério. E ele disse: tá bom, pastor, eu vou, na época era evangelista, eu vou conversar com um amigo meu e ele vai arrumar um trabalho para você, então, no outro campo. E ele entrou em contato com o pastor Narciso Carmo da Fé, um grande homem de Deus, um grande líder, né? Que foi muitos anos no Paraná, foi presidente da convenção. E eu fui até Londrina, onde ele estava na época, com o pastor Jorge, e conversamos. Ele disse: Hortêncio, espere aí que eu vou arrumar um lugar para você. E eu fiquei aguardando. Isso não demorou 30 dias. Ele ligou para o pastor Jorge e falou: já arrumei um lugar para Hortêncio, ele vai para Porto Ferreira, São Paulo. Já entrei em contato com o pastor Mário Ferreira, e o pastor Mário Ferreira tem um lugar para ele. Ele não vai assumir uma igreja assim de imediato, mas ele vai para estar lá com o pastor Mário. Muito bem. E isso não levou 30 dias, pastor. O pastor Mário Ferreira, ele veio em Francisco Beltrão, ele próprio, com um caminhão,
e levou minha mudança para Porto Ferreira. E ali começamos a luta, né? Porque sabe que o Paraná é um pouco diferente de São Paulo. Sim. Nós temos uma adaptação para quem sai daqui para o campo de São Paulo, é um pouco diferente. Daí, se você fica aqui, Hortêncio, vai congregar comigo na sede. Eu morava no Porto Novo, congregava na sede, era longe. Eu saía na hora que estava começando o culto no Porto Novo e vinha para a sede em Porto Ferreira. Mas como eu queria obedecer ao meu líder, eu vinha todo dia. Não tinha carro, botava minha filha na garupa e minha esposa na bicicleta e víamos para o culto e éramos abençoados e Deus nos abençoe. Isso, poucos dias, pastor, surgiu uma congregação e ele me chamou, falou, já surgiu uma congregação, vou dar posse em você hoje. Quando chegamos na congregação, que era Cajuru, chegamos lá, o obreiro que foi com nós, ele disse, pastor Mário, por amor de Deus, me dá a posse meu, deixa o Hortêncio lá, congregar mais um pouco. Ele perguntou, e agora? Eu falei, pastor, dá a posse para ele, vai surgir outra para mim. E ele deu posse para ele naquele dia. Aí voltamos para casa, né? Não levou 30 dias, surgiu a cidade de Guará. É a congregação mais longe do campo de Porto Ferreira na época. E ele disse, Hortêncio, tem outra igreja, vamos lá, vou dar posse em você lá. E eu fui com o pastor Mário, chegamos lá, ele deu posse, uma igreja já bem sofrida, sabe, irmão? Mas quando o obreiro chega no lugar e ele quer trabalhar, ele não olha para a dificuldade. Eu cheguei lá e falei, e quando eu saí de Porto Ferreira, ele falou assim, Hortêncio, você vai para Guará, mas não vai para construir, você vai para levantar o trabalho. Eu falei, tá bom, pastor Mário. E daí, chegamos lá e eu comecei um trabalho evangelizando, visitando, trazendo o povo. E a igreja encheu o salão que nós tínhamos. E eu falei, irmão, não podemos ficar nesse salão. Mas só tem uma coisa, o pastor Mário falou que não era para mexer com construção. E agora, o que vocês dizem para mim? Eu disse, não, pastor, tem que falar com o pastor Mário, não tem outro. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos conseguir um material. Quando eu conseguir um material, eu vou no pastor Mário. Aí eu vou colocar para ele a dificuldade, a necessidade, e ele vai nos atender. E assim fizemos. Começamos a fazer cantina, fazer promoção, e já conseguimos material, uma parte do material. E eu fui num domingo na reunião de obreiro, daí disse para ele assim, pastor Mário, preciso falar com o senhor. Ele falou assim, você não me vem com negócio de construção, Hortêncio, eu já te falei. Daí, não, pastor, eu só quero falar. Daí contei a situação para ele. Ele falou, então arruma tudo lá, que domingo eu vou lançar a pedra fundamental. Nós já estávamos com o material, estava com tudo pronto, né? Ele foi lá, lançou a pedra fundamental, e já começamos a construção. E hoje lá tem uma igreja muito linda, muito grande. Mas eu não pude nem tomar o gosto da igreja lá, porque o pastor Mário chegou lá e eu estava trabalhando, né? Daí ele perguntou, pastor Hortêncio, como é que tá? Eu falei, tá bem, então uma benção, pastor. O trabalho tá bom, Deus está abençoando. Mas é o seguinte, eu vou inaugurar a igreja de São Joaquim da Barra e você vai assumir lá. Eu falei, pastor Mário, eu estou aqui para obedecer. Eu vim do Paraná para cá para obedecer o meu ministério, o senhor é o meu pastor, o senhor vai, as diretrizes estão com o senhor. Muito bem, ele falou, então, deu o dia que nós ia inaugurar e eu ia assumir. E quando eu falei para a igreja em Guará, foi uma dificuldade muito grande, os irmãos revoltaram e queriam falar com o pastor Mário. Eu falei, não, ninguém vai falar com o pastor Mário. É uma decisão dele, está feito. E assim foi a igreja de Guará. Quando assumimos a igreja de São Joaquim da Barra, que foi no dia da inauguração, uma igreja muito linda, mas sem povo. E o povo que tinha era brigado. Esse me deu um trabalho para consertar, que só Jesus foi que me deu a graça. Mas consertamos, a igreja começou a andar. Lá tinha um saudoso presbítero Manuel, nome de Deus,
que no começo ele não foi muito com a minha cara, mas depois nós fomos conversando e fomos se acertando, e ele virou meu amigo, e tudo que a igreja precisava, que eu precisava, era só falar com o irmão Manuel, que ele dava um jeito. Ele era presidente do sindicato lá, e dava um jeito, né? E assim fizemos um trabalho, e fiquei só 1 ano e 3 meses em São Joaquim da Barra. Quando foi um dia, o pastor Mário ligou para mim e falou: Hortêncio, eu estou indo para a convenção, terça-feira eu volto, e você vai preparando a tua mudança, que eu vou dar posse para você em outra igreja. É você que Deus me colocou para mandar para lá. E agora? Eu falei: o senhor aqui decide. Aí tudo bem, ele vem. Quando eu fui falar com o irmão Manuel e com os irmãos, foi uma briga feia. Ele já queria correr em Porto Ferreira falar com o pastor Mário. Eu falei: não vai, irmão, não vai falar. O pastor Mário é a diretriz dele, não tem o que falar para ele. Vamos junto na minha posse? E aí ele falou: eu vou sim na tua posse, mas eu tenho que conversar com o pastor Mário. Que agora que eu trabalho, tá bom? O pastor Mário já tira o senhor daqui. E foi uma benção, irmão. Eu cheguei enterrando a igreja dividida, o povo tudo em casa, não ia para a igreja. Houve um problema com o obreiro. E começamos a trabalhar. E Deus nos abençoou ricamente. E aumentamos a igreja, porque não cabia mais o povo, né? E assim foi uma benção serrana. E daí recebi um convite do meu amigo, grande homem de Deus, pastor Narciso. Pastor Narciso falou: tem uma igreja aqui num bairro, Hortêncio, e você quer assumir? Aí eu falei: eu vou trocar de campo, sim, então vou assumir. Aí conversei com o meu presidente, já não era mais o pastor Mário, eu já na época era o vice-presidente da sede, né? Eu trabalhava na congregação, mas era o vice-presidente. Houve umas dificuldades na sede e eu assumi a vice-presidência naquele momento. Mas eu não estava contente porque briga é a coisa mais ruim que existe na vida, né? Nunca tem uma coisa assim definida. Então, e eles tinham medo que eu fosse para a sede daí para ter mais voz lá dentro, né? Mas eu não queria aquilo para mim, eu queria fazer dentro do plano de Deus, a vontade de Deus. Aí aceitei o convite do pastor Narciso e fomos para Ribeirão Preto e começamos a trabalhar junto com o pastor Narciso. E é uma benção, aquele homem é um homem abençoado, né? E já nos deu uma congregação e começamos também outro problema, sem igreja, um salãozinho. Nós tínhamos um lote bonito lá. Eu falei: irmão, vamos lançar a mão no arado, vamos construir. E já começamos a construção. Também a igreja sede estava construindo em Ribeirão Preto. E o pastor Narciso com aquela luta de juntar dinheiro e condições para construir a sede. Quando eu fui falar com ele, ele falou: mas homem, nós estamos construindo a sede, não pode tirar nem um centavo. Pastor, nós não queremos dinheiro, nós queremos a sua palavra. E nós vamos construir. Aí, muito bem, começamos a construção. Liberou, começamos a construção da igreja. Até ontem visitei um grande amigo meu, um pastor, que foi uma pessoa que me ajudou muito nessa questão, lá em São Paulo, né? Ontem eu estive na casa dele, visitei ele, foi uma benção. Pastor Ricardo, hoje ele está no Ministério de Belém, mas é um grande homem de Deus, uma benção, né? Então, começamos e quando a igreja estava a uma certa altura, eu vim visitar meus pais aqui, Francisco Beltrão, e Jesus me catou aqui, pastor Hélio, e falou para mim: você tem que voltar para cá, aqui é o teu lugar. Eu falei: não, eu tenho que esperar ver como é que Deus... Eu estava muito bem nessa época, eu estava trabalhando material e também atendendo a igreja, e estava uma benção, muito bom. E eu estava com o coração lá. Mas daí recebi o convite para voltar para o Paraná, e eu para Paranavaí. Aí eu pensei: agora o que eu faço? Orei a Deus, aí eu na época era o pastor Jorge Bruno que estava lá. Você ora, mas eu preciso de você aqui, você tem que voltar. E ele já tinha sido meu pastor aqui em Beltrão, né? Nós temos uma grande amizade com ele, um homem de Deus. E aí eu
cheguei e falei com o pastor Narciso, ele falou, não, não, eu tenho outra igreja maior para te dar. Mas, pastor, eu quero ir para lá. Aí ele falou, você pensa aí, vou te dar 30 dias para você pensar. Aí, meu Deus, 30 dias, e daí eu tinha decidido já, né, que vim, e eu estava mais perto dos meus pais, que já estavam velhinhos, né, já estavam em uma certa idade. Pensei, aqui já fica mais perto, 550 quilômetros já é menos do que São Paulo. Aí decidi, quando eu fui falar com o tesoureiro para ele pagar minha mudança de foto, ele falou, você é o louco? Onde é que se viu o que você passou lá no Paraná? Falei, irmão, eu decidi, eu sei que Deus está no negócio, eu quero ir. Então, vou ajeitar aí e você vai embora. Tá? Mas tu vai se arrepender. Eu falei, não, eu vou fazer a obra de Deus. Aí ficamos em Paranavaí com o pastor Jorge, 1 ano e pouquinho. Aí o pastor Lupércio ligou para o pastor Jorge e falou, Jorge, eu quero que o Hortêncio vá para a Realeza. Era a igreja que eu já tinha começado, eles me ajudaram na época lá, né? O pastor Lupércio, Irineu, um homem de Deus que adora também no Senhor. E a gente tinha construído essa igreja lá. Aí aceitei de voltar para a Realeza, né? Aí fazia 1 ano e pouco que estava em Realeza, aí vim, recebi uma chamada, eu estava pintando a igreja, e o telefone tocou, eu fui atender, era o pastor Nelson Azevedo, e disse para mim, Hortência, preciso que você venha hoje aqui em Beltrão. Eu falei, pastor Nelson, mas eu tenho culto agora, daqui a pouquinho. Ele falou assim, é ordem do pastor Lupércio, vem aqui. Eu falei, mas já é tarde. A hora que tu chegar aqui, antes de terminar o culto, tá bom. Aí, preparei, vim, né? Arrumei o obreiro para dirigir o culto, vim. Quando cheguei aqui, o pastor Nelson me chamou para um lado e falou, Hortêncio, é ordem do pastor Lupércio, você vai assumir a presidência, que o trabalho está muito mal aqui. E a gente encaramos essa batalha. E aí, pastor Hélio, 21 anos que estamos aqui pela misericórdia de Deus, debaixo da benção hoje do nosso bispo Samuel Ferreira, que já veio aqui, já comeu um churrasco com nós aqui. É uma benção, nosso líder. Pastor Hortêncio, tem aqui um pessoal mandando cumprimentos, que é o Marcos Novaes, que está mandando a paz. O pastor Eliezer do Carmo Carvalho, que é o nosso Muito amigo obrigado. de ministério, também membro da mesa diretora da Convenção do Estado e presidente da Assembleia de Deus em Cornélio Procópio. Ele escreve assim, pastor Éder, William, o pastor Hortêncio Cardoso é um companheiro fiel da Conemad PR. Eu estive em Francisco Beltrão em reunião fraternal da Conemad em 2006 e fui muito bem recebido pelo nobre companheiro. Prazer ouvi-lo. São as palavras do pastor Eliezer, a sua pessoa, pastor Hortêncio. Bondade do pastor Eliezer, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, esse grande campo que Deus colocou nas suas mãos. Deus abençoe, Deus enriqueça o Senhor cada dia com bênção, com milagre, com maravilha. Pastor, Deus abençoe. Então, queridos internautas, eu estou recebendo o presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Francisco Beltrão, o meu amigo, pastor Hortêncio Cardoso. O tema da live de hoje fala sobre os desafios do pastorado na pandemia em Francisco Beltrão, a linda cidade do estado do Paraná. Pastor Hortêncio, a igreja em Francisco Beltrão, durante a pandemia, como é que o senhor usou as estratégias para ajudar espiritualmente os crentes do campo que o senhor preside durante esse processo de pandemia? Quais as estratégias aí para ajudar espiritualmente aí a Irmandade? Muito bem, pastor Éder. A gente foi uma surpresa muito grande isso quando nos atacou essa questão dessa pandemia. Eu sofri muito, sabe, pastor? Como pastor, eu sofri muito, porque eu me preocupei muito com os irmãos. Porque aí foi uma situação assim que era proibido o culto.
E eu fiquei preocupado, porque e eu falei, como a gente vai fazer para visitar as casas? Está com dificuldade, que as pessoas muitas não queriam receber a gente, sabendo que a doença é uma doença terrível, né? Mas eu fui trabalhando, pastor, e fui lutando, fui conseguindo, levando ceia na casa, procurando os irmãos, mandando áudio para os irmãos, incentivando os irmãos para que eles permanecessem firmes, né? Isso é uma coisa que ia passar, e graças a Deus passou. Mas alguns passaram de vez, alguns não voltaram mais para a igreja, sabe? Nós temos pessoa aqui que nunca mais veio na igreja, não está desviado, mas também não veio na igreja. Essa foi uma situação muito complicada para a gente, pastor. Mas eu pude atender os irmãos, levando você na casa. Até fui advertido por alguém, falando, você não pode sair, pastor. Você também é de risco. Mas eu falei, não, eu não sou de risco. Jesus está na minha vida. E eu usei as estratégias que foi preciso. Máscara, álcool gel, né? Fui fazendo as coisas, porque, pela misericórdia de Deus, pastor, eu sou vice-presidente do Conselho de Saúde, então a gente sempre está por dentro daquilo que a prefeitura preconizou para o povo se manter. E aqui foi muito sério no começo, porque eles exigiam que a pessoa que fosse contaminada não saísse de casa, e até alguns foi a polícia buscar as pessoas que saíram fora de casa. Foi bem complicado. Mas, graças a Deus, nós conseguimos dar volta, né? Ainda não voltou a igreja como era preciso, né? Mas nós conseguimos, já. O prefeito é um homem muito bom dessa cidade, um homem que entendeu, né? Nós temos o conselho de pastor aqui, que trabalhou muito bem nesse sentido, conversando com o prefeito, colocando para o prefeito a necessidade da igreja, né? Porque a igreja não podia ficar fechada. Nós ficamos 30 dias, pastor. Foi os piores dias da minha vida, desde 46 anos que eu sirvo a Deus, nunca fiquei fora da igreja e ter que ficar. Então, eu ia para a igreja, eu e minha esposa, nós orava junto lá e chorava e pedia misericórdia de Deus, colocava a cara no pó e Deus foi nos dando vitória. E com 30 dias nós começamos. E para mim, foi a maior alegria do mundo quando eu pude entrar para a igreja, abrir as portas e começar a cantar os hinos e falar a palavra de Deus. Foi muito lindo. O senhor tem quantos trabalhos abertos aí no campo eclesiástico de Francisco Beltrão? Tem sede e mais congregações? Aqui dentro de Francisco Beltrão, nós temos a sede e nós temos mais 3 congregações. Aí eu tenho fora, né, pastor? Tem várias cidades. Por exemplo, eu tenho a cidade de Realeza, Santa Isabel, nós temos Capitão Leão das Marques, 2 vizinhos, nós temos Barra Grande, nós temos São Lourenço do Oeste, que já é Santa Catarina, nós temos Clevelândia, nós temos Palmas, nesse contexto aqui de perto. Depois eu tenho, no Rio Grande do Sul, eu tenho várias igrejas, mas eu tenho um pastor que lidera lá, né? Então eu vou lá cada 60 dias, 90 dias, mas eu tenho um abençoado de um alemão lá, irmão, que é uma benção aquele homem, um homem de Deus mesmo, que tem feito um grande trabalho. Nessa pandemia lá, lutaram muito, até tive no tempo da pandemia, numa reunião de obreiro, de consagração de obreiro lá, e um trabalho que cresce muito. Deus tem abençoado muito esse trabalho lá, né? Então, são essas as igrejas que tem. Pastor Hortêncio, em relação ao coronavírus, nós temos informações aí que Francisco Beltrão tem mais de 91 mil habitantes, né? Sim. Segundo o censo, os dados estimativos do IBGE em 2019, mais de 91 mil habitantes. O senhor tem informações sobre quantas pessoas foram contaminadas de coronavírus e quantas morreram em Francisco Beltrão? Sim. Pastor Éder,
eu gostaria de falar uma coisa aqui que eu não poderia deixar de falar. Durante essa pandemia, durante esse tempo aqui, nós oramos muito e nem o irmão do campo de Francisco Beltrão foi atacado com esse vírus. Isso foi uma coisa extraordinária que Deus fez, e tanto nos orar e pedir, Senhor, não deixe o teu povo ser contaminado. Não tivemos nenhum caso. Tivemos assim, pastor, casos que eles fizeram exames para ver se era positivo ou não era, mas nenhum caso confirmado, né, de irmãos da igreja. Agora eu vou passar uma estatística para o senhor, pastor, que nós temos hoje. Casos confirmados, nós temos 3.645. Em observação, 370. Casos descartados, 8.824. Tratados, que estão sendo tratados hoje, 621. E óbito, olha para o tamanho dessa cidade, que aqui ele vem 27 municípios que se agregam em Beltrão em caso de saúde. Nós tivemos 36 óbitos até hoje. É só um... Olha, pastora, pela misericórdia de Deus, aqui nós temos o departamento de saúde, aqui funciona muito bem. Claro que tem pessoas que falam as coisas que não devem falar, mas aqui a saúde é ótima, é boa. Nós temos lutado, como conselheiro e como vice-presidente do conselho, a gente tem lutado por isso, e incentivado, e pastor, pela graça de Deus, a gente tem tido uma oportunidade muito boa. Cada reunião nossa da saúde, que nós temos uma reunião mensal, Deus me deu a oportunidade de fazer uma oração pedindo a bênção de Deus, né? E já faz mais de 15 anos que eu faço parte do Conselho de Saúde, e todas as reuniões o Senhor me dá a oportunidade de estar orando, já é colocado na nossa pauta da reunião, né? Então Deus tem nos agraciado com muitos milagres aqui, muitas bênçãos, né? Agora, pastor Hortêncio, quando a pandemia chegou e a prefeitura emitiu o decreto proibindo os cultos presenciais, o senhor fez lives, o senhor usou recursos da internet através da live, o senhor tem o seu Facebook, enfim, durante o momento que as portas das igrejas se fecharam mediante o decreto municipal, o senhor também utilizou dessa ferramenta de lives? Como é que foi a sua experiência com as lives? Nos fale um pouquinho sobre isso. Pastor, quando aconteceu isso, eu orei a Deus e pedia uma estratégia de Deus, porque nós não podemos ficar com a boca calada, deixar de falar de Jesus. E foi o que Deus me deu essa estratégia de fazer live. E eu comecei a fazer live. Nós tínhamos um programa de rádio, e esse programa de rádio eu fiquei falando, fiquei comentando e falando sobre isso, mas nunca deixei de pregar a palavra verdadeira, porque nós precisamos disso, é ela que nos cura, ela que nos sara, ela que nos sustenta, ela é o bálsamo para a nossa alma. Então eu aprendi isso nesses tempos de fé que a gente vem servindo a Deus, e comecei a me apropriar da bênção de Deus para que as coisas dessem certo, e foi isso que nos trouxe muitas vitórias, muitas bênçãos. A casa de nós não ter causa aqui na igreja, graças a Deus. Olha, nós temos pessoas idosas, temos de várias pessoas de muita grau de idade, né? Mas Deus nos agraciou com essa grande vitória. Agora, pastor Hortêncio, quando o decreto permitiu voltar com os cultos presenciais, o senhor disse que nem todos os crentes voltaram, e isso que o senhor disse, muitos pastores estão dizendo também, é uma coisa que está acontecendo em várias regiões, em várias
partes do nosso país e também em outros países. Mas, mediante toda essa problemática da pandemia, eu queria perguntar o seguinte para o senhor. O senhor é um pastor que tem muitos anos de evangelho e muitos anos de pastorado, um pastor experiente, e nós nunca imaginávamos, né, pastor Hortêncio, fazer culto com máscara, distanciamento social, não pode cumprimentar os irmãos com um abraço, aperto de mão, nós precisamos usar o álcool gel constantemente, não é? Enfim, estamos passando por uma experiência que é tudo novo e a gente está aprendendo uma nova maneira de viver. E o senhor, como pastor, eu queria perguntar o seguinte: na opinião do senhor, quais são os principais desafios do pastor, do pastorado que o senhor exerce? Eu vou perguntar em dois momentos. O primeiro momento é o atual. Qual é o principal desafio, na sua opinião, que um pastor enfrenta hoje? Segunda pergunta: quando a pandemia acabar, e esperamos que ela acabe, vai começar uma nova fase que se chama pós-pandemia. Porque a pandemia, estamos em oração para que ela acabe. Então, quando a pandemia acabar, terminar a pandemia, a quarentena e essa questão toda aí que a gente está passando, para o futuro, quais são os desafios dos pastores para o futuro, ou seja, para o momento pós-pandemia? Eu estou te fazendo duas perguntas. Qual é o seu desafio hoje como pastor na pandemia? E qual o seu desafio no futuro, quando acabar a pandemia? Muito bem, pastor Éder. É assim, quando começou isso, pastor, eu já imediatamente me programei para receber o povo. Quando abriu a igreja, a gente sabia que nós tinha que observar o decreto. E eu já preparei a igreja com os irmãos que chegavam, a gente já ia falando, irmãos, use o álcool gel, não tire a máscara. Porque aqui, sabe, nós fomos monitorados. Teve uma congregação nossa que eles chegaram a ir lá e querer, porque os irmãos estavam em oração fechado, né? E eles foram lá, o pessoal da saúde foi lá e falou, você não pode fazer culto. E daí o pastor falou, não estou fazendo culto, estamos em oração. E foi uma dessas coisas, né? Mas daí eu já imediatamente falei, irmãos, vocês precisam usar máscara, o distanciamento. Nós tivemos que nos adaptar para que, quando eles viessem fazer a visita, nós está já dentro daquilo que foi editado pela prefeitura, né? E o povo, irmão, me atendeu. No começo, relutaram um pouco assim, mas eu não consigo andar com isso. E é verdade, é muito difícil. Eu até falo para o senhor, um dia eu estava pregando e me deu um piripaque na hora que eu estava pregando com aquela máscara e eu fiquei ruim, sabe? Mas fui pedindo a graça de Deus e passou, né? Aí tirei um pouco a máscara e consegui tocar, mas não dei sinal para ninguém para que o povo não visse, porque senão, dizem, tá vendo? O pastor está aí ficando ruim e quer usar máscara. Porque a gente, pastor, tem que ser o bom exemplo da igreja. Se nós não for o bom exemplo da igreja, a igreja não vai atender, né? Então, nós, pela graça de Deus, fizemos e lutamos, e até hoje nós estamos ainda bem sério com isso aí. E eu falei ainda no último culto, irmãos, não desista da máscara, observa isso aí, porque aqui teve um aumento, agora de pouco tempo, bem grande. No começo ela foi leve, mas agora foi grande. Então, o desafio do pastor é orientar, é preparar. Eu ir nas casas, conversar com os irmãos, o que eu encontrar, irmão, vamos observar, vamos cuidar. É para a tua própria saúde, é para a nossa saúde. Sabe que isso é uma doença muito brava. E assim a gente foi conseguindo dar a volta e temos vencido. Agora, pós-pandemia, pastor, eu não queria esperar, não queria nem falar nessa parte. Porque eu sei que
Isso aí é uma coisa que em outros países aconteceu isso aí, né? Melhorou, de repente veio de novo. E nós também tivemos aqui, no Paraná, também um aumento muito significativo nessa questão. Mas eu espero que Deus vai livrar nós nessa situação. A gente tem orado, buscado muitas vezes para que Deus nos dê uma trégua nisso aí, porque isso aí para a igreja foi muito ruim, pastor. Falo para o senhor com franqueza, olha, nós temos um campo grande e houve as dificuldades que atingiram a parte que a gente precisa, que eu não vou colocar aqui, mas que o senhor sabe que a gente necessita, porque uma igreja tem muitas despesas, né? Então a gente tem essas dificuldades, tivemos isso. Mas eu espero que agora, após pandemia, Deus já nos orientou. Eu acredito que nós vamos enfrentar diferente, né? Porque nós já estamos acostumados com essa situação. Eu acredito que Deus vai nos dar estratégias melhores para nós poder vencer. Se vencermos essa, que era uma coisa que nós não estávamos esperando, vamos vencer e vamos ser abençoados em nome do Senhor Jesus, e a glória será para o Senhor nosso Deus, e seremos vitoriosos em Cristo Jesus para todo sempre. Meu amigo, o pastor Não sei se Hortêncio. eu não sei se eu respondi. Sim, respondeu muito bem. Pastor Hortêncio, alguma pergunta que eu não tenha feito ao senhor e o querido pastor deseje dizer aquilo que está no seu coração, deixar agora as considerações finais. O senhor deixar uma palavra para os nossos internautas e também eu queria que o senhor fizesse uma gentileza. Passa para os internautas o endereço da igreja em Francisco Beltrão, a igreja sede, onde o senhor está conduzindo a obra, e também os dias de cultos, os horários. Quem passar pela região de Francisco Beltrão e queira visitá-lo, congregar aí, certamente será muito bem-vindo. Eu, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao nosso nobre companheiro, pastor Ed William, doutor, né, que tem nos dado esse privilégio de a gente poder contribuir com alguma coisa, né? Com o pequeno servo que somos, mas que queremos contribuir, queremos ser útil na obra de Deus, querendo que Deus tenha misericórdia e nos agracie com bênção, com milagre, como eu desejo para o senhor, para o nosso presidente, para o nosso campo eclesiástico do Paraná. Agora, eu falando da nossa convenção, né? E eu agradeço a Deus porque Deus nos deu, permitiu que essa luta viesse, mas também permitiu que nós pudéssemos suportar esses momentos tão difíceis. Eu falo para o senhor com franqueza, para mim foi muito duro isso aí, pastor. Foi muito duro. A gente é acostumado todo dia a estar na igreja, com o peito aberto, cantando e falando alto. E daí você tem que se calar e aguardar um momento. Foi muito difícil, mas graças a Deus, eu quero agradecer aos internautas, aos irmãos, amigos, pastores, presidente, aqueles que estão nos ouvindo nessa live, que Deus possa abençoar a cada um de vocês com bênçãos, com maravilha. E quero deixar o Salmo 183 para os nossos internautas, para os nossos pastores, como diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É essa bênção, é essa virtude, é essa graça que nós precisamos. O Ministério de Madureira, no Paraná, precisa dessa bênção. Eu creio num Deus que sempre fez milagre e que sempre fará e que nos dará cada dia dias melhores, dia abençoadíssimo para a nossa convenção, para o nosso líder maior, nosso pastor Davi II, e também ao nosso bispo, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, que cada dia o nome do Senhor seja glorificado.
e que nós possa ver a expansão do nosso ministério em toda a cidade do Paraná. Que Deus possa nos abençoar. Então, quero agradecer, pastor Wed, essa grande oportunidade. Deus abençoe o senhor com ricas bênçãos, sua família, né? Aqueles piá que são uma benção, né? E eu acompanho os trabalhos que eles fazem, né? Que Deus continue abençoando a vida de seus filhos, a sua esposa, benção de Deus, que o Senhor possa abençoar. Também quero agradecer a todos os irmãos aqui do campo de Francisco Beltrão que estão nos acompanhando nessa live. Que Deus abençoe nossos obreiros, nossos pastores, os meus ajudadores que têm sustentado as minhas mãos aqui em Francisco Beltrão, como Arão e Uri, que puderam, assim Deus tem nos agraciado aqui com companheiros que têm feito isso para nos ajudar, para que a obra de Deus se estenda a cada momento, a bênção de Deus aconteça. É isso aí, pastor. Pastor Ilha, eu estou esquecendo, deixa eu me pedir uma coisa, pastor, mas a gente pega... De culto, endereço. É isso que a nossa igreja está situada na Rua Assis Brasil, bairro da Cango, número 234, aqui em Francisco Beltrão. E dizemos a vocês, os nossos cultos nós tivemos que reduzir ainda pela pandemia. Nós estamos com a nossa escola bíblica na quinta-feira, e é uma benção a nossa escola bíblica, né? Na quinta-feira e domingo à noite, um grande culto da família, onde Deus tem abençoado. Esses são os dias. Então, a Rua Assis Brasil, 234, bairro da Cango. E quando chegar nessa cidade linda, a Assembleia de Deus está aqui na pessoa do pastor Ortez para receber a cada um que quiser vir estar com a gente. Sim, vai ser recebido com a cuca, o chimarrão. Com certeza. Com certeza. Isso na casa do servo de Deus não pode faltar essas coisas, né? Tem que ser completo. Infelizmente, mais um Etnos Documentários chegou ao fim e agradecemos muitíssimo ao pastor Hortêncio Cardoso pela ótima entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Desejamos um excelente descanso reparador e aguardamos vocês na próxima quinta-feira, 3 de dezembro, às 10 da noite, na live que será transmitida no Facebook do grupo Memórias das Assembleias de Deus, quando receberemos a professora e mestre Andréa Nogueira para falar-nos sobre semelhanças e diferenças entre mulheres assembleanas dos séculos 20 e 21. Então, até lá, permitindo Deus. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor.